Olá! Finalmente vamos falar do comando if e do comando else também, né? Primeiro o if, depois o else. Bom, vamos lá, vamos direto para os slides. O comando if. Para explicar como funciona esse comando if, nada melhor do que uma figura, do que um velho fluxograma que nós já utilizamos lá no começo, né? Nos vídeos iniciais da disciplina. Pois bem, esse fluxograma que vocês estão vendo aqui do lado representa o comando if. Tá? Então notem que nós temos aqui ó, o que foi executado antes e eventualmente cheguei nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de entrada do comando if. E esse comando if ele é constituído, ele é composto por uma condição, primeiro. Então nós temos uma condição. Como é que eu faço para expressar essa condição? Aí nós vamos lembrar do vídeo anterior, em que nós conversamos sobre os operadores relacionais de igualdade e os operadores lógicos, lembram? Esses operadores que nós combinamos para gerar aquelas expressões booleanas. E o resultado das expressões booleanas sempre vai ser ou verdadeiro ou falso, não é isso? Pois bem, então no if nós vamos colocar uma condição. Se essa condição for verdadeira, nós vamos executar um conjunto de ações, um conjunto de comandos. Se ela for falsa, esses comandos não serão executados, tá? É isso. Eu acabei de explicar tudo que é para se falar do if. Mas claro, vou passar alguns slides, vou mostrar exemplos do código, etc. Mas a ideia principal é essa. Então nós chamamos isso de desvio. Por quê? Nosso código está sendo executado, né? Passo a passo. De repente a gente chega nesse possível desvio. Vai ter uma condição. Se essa condição resultar em verdadeiro, aí nós vamos fazer um desvio, executar uns comandos e depois voltar e continuar o programa. Se ela for falsa, aí a gente já pula aquele desvio, né? Vem direto para cá. Tá bom? Então, nós teremos uma condição. Se ela for verdadeira, a gente vai executar um conjunto de ações. E se for falsa, não vamos executar. Eis o if. Vamos entender isso melhor com vários exemplos e tratando aqui com bastante carinho esse assunto, tá ok? Vamos lá. Para utilizar o comando if, antes, agora estou falando de Python, hein? Antes a gente tem que entender o que é indentação, porque Python tem essa característica que eu particularmente gosto, tá? Tem seus defeitos, tem situações em que é desagradável, mas em geral é muito bom para quem está aprendendo a programar. Em Python você é obrigado a indentar o seu código. Vocês nem sabem o que é isso, né? Indentação. Vamos entender. Vamos lá. A indentação é o quê? É um conjunto de espaços em branco antes do início de uma linha de código. Então, meu código está correndo assim e de repente eu vou e arredo ele para a direita, né? Eu dou um pulo, coloco espaços em branco. Isso é indentar o código, tá? Em Python, a indentação é utilizada para determinar se um comando está dentro ou fora de um bloco. Então, por exemplo, eu tenho lá o if, né? O if vai ter dentro dele a condição. Se a condição for verdadeira, eu vou executar um conjunto de comandos. Esses comandos ficam dentro de um bloco, tá? Para saber se está dentro ou não do bloco, Python utiliza indentação. Então vai ver se está ali alinhado à direita do if, tá certo? Então, primeira coisa para quem está programando em Python é toma muito cuidado com os espaços em branco. Porque o espaço em branco pode te jogar no buraco, tá? Pode inclusive gerar um código que não dá para rodar, entre outras coisas. Muito cuidado com isso, tá? Bom, vou mostrar para vocês como implementar esse fluxograma aí do lado em Python, tá? Claro que eu vou usar esse condição, comando, e isso não é código de verdade, mas dá para ter uma ideia de como é que funciona em Python. Vamos lá. Então aqui está o nosso fluxograma. Isso aqui é um fluxograma que representa um if, não é verdade? Então, if, condição. Se for verdadeiro, eu vou executar comando 1, comando 2, até o n. Se for falso, eu não vou executar nada disso, vou simplesmente pular, tá? Como é que eu faço para implementar um if em Python? Olha aqui. Tem código aqui para cima, então esse reticência está representando código, isso aqui também, tá? Então, alguma coisa aconteceu, eu cheguei no if, cheguei no desvio. Eu escrevo if, espaço, e coloco aqui a condição. O que é a condição? É uma expressão booleana que nós conversamos no vídeo anterior, tá? Simples assim, expressão booleana. Se for verdadeiro, eu vou executar o que está aqui dentro, esses comandos. Se for falso, eu pulo direto para cá. Então, se for verdadeiro, eu faço um desvio, executo isso tudo e depois continuo para cá na linha 7 em diante. Se for falso, eu pulo todos esses comandos e venho direto para a linha 7. Ok? Assim funciona o if. Olha só, algumas coisas interessantes. Perceberam que aqui tem o if, um espaço, e aqui tem a condição, né? Que, claro, eu vou ter que escrever a condição utilizando Python. Isso aqui não é código Python, né?
Essa condição do jeito que está aqui é só para representar uma condição que vocês vão substituir, é claro, por uma condição booleana, uma expressão booleana, né? Se essa condição for verdadeira, eu vou executar tudo que está aqui dentro. E eu sei que está dentro do bloco, por quê? Porque, olha só, tem 4 espaços aqui, ó. Isso é indentação. Então, o if está aqui, né? E eu indento tudo que está dentro do if. Percebe? Isso é muito importante, porque Python requer isso. É assim que Python sabe o que vai ser executado apenas se a condição for verdadeira e o que vai ser executado depois, independente se ela é verdadeira ou falsa. Tá certo? Então, olha esses 4 espaços aqui. Aqui também tem 4 espaços. Aqui também, né? E aqui também tem 4 espaços. Quem quiser indentar com 3 espaços, pode. Quer indentar com 2? Pode. Recomendo colocar 4 espaços, tá? Porque é o mais usado que eu vejo por aí. Então, if, põe a condição, 2 pontos, não pode esquecer de 2 pontos que está aqui, ó. E aí abre um bloco, e aí você indenta, né? Indenta o código, põe 4 espaços aqui na frente de tudo, tá bom? 4 espaços em relação a onde começa o if, tá? Então, se esse if aqui estivesse dentro de um bloco, você colocaria todos os espaços antes do if mais 4. Perceberam como funciona? Então, observe a indentação, que é a mesma coisa que os espaços no início da linha do código, ok? Isso é muito importante. Então, continuando, vamos ver alguns exemplos, que é o melhor jeito de aprender mesmo a usar o if, é colocar a mão na massa, né? Crie um programa que lê 2 números e indica qual é o maior. Então, o programa vai ler 2 números e vai falar o maior é esse ou esse outro, né? Para saber qual é o maior número, a gente precisa de um if, não é, pessoal? Por quê? Porque eu só vou imprimir que o primeiro número é maior se ele for de fato maior, não é isso? Então é um desvio, a gente precisa avaliar uma condição e somente se essa condição for verdadeira que a gente vai executar aquela ação, tá? Então vamos implementar isso daqui, eu vou mostrar o código primeiro e discutir isso com vocês em detalhes, tá? Tá aí o código em que a gente implementa esse exemplo. Primeiro, tem aqui a entrada. Até coloquei por acidente 2 jogos da velha aqui, mas enfim, isso aqui é só questão de estilo. Basta um, tá? Para ser comentário. Tá aqui, ó, valor 1. Aí eu leio, né, da entrada, ó, informe o primeiro valor e converto para inteiro. E o valor 2 é a mesma coisa. Então tem aí 2 valores inteiros digitados pelo usuário, tá? E aí vem a parte de processamento e saída que está junto nesse caso, né? Se o valor 1 for maior do que o valor 2, olha a condição. Então, se a condição está ali. A condição é o quê? É uma expressão booleana. Vai retornar verdadeiro ou falso. Pessoal, sempre tem que ser uma expressão booleana, tá? Sempre ou é verdadeiro ou é falso, né? Lembrando que, vocês já sabem, né, o 0 equivale a falso, um número diferente de 0 equivale a verdadeiro. E em Python tem outras situações que, por exemplo, uma lista vazia equivale também a falso ao fazer a conversão para booleano. Tem outras situações aí que eu posso usar coisas que não são booleanas, mas que serão convertidos para booleano, que vão significar verdadeiro ou falso. Só para quem já viu algum código que tem algo que não é uma expressão booleana, propriamente dita, né? No fim, a gente converte para o booleano e vê o que dá. Por hora, sempre vamos usar expressões booleanas aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó, na linha 6, eu tenho uma expressão booleana que é uma pergunta. Valor 1 é maior do que valor 2? Se a resposta para essa pergunta for sim, ou seja, se essa expressão retornar verdadeiro, aí a gente vai imprimir, ó, o primeiro valor, ainda coloco o valor aqui em parênteses, né, para ficar bem claro, é o maior valor. Perceberam como funciona? Se essa condição não for verdadeira, eu simplesmente não vou executar a ação da linha 7. E notem aqui a importância da indentação. Eu sei que a linha 7 faz parte do bloco do if. Por quê? Porque tem 4 espacinhos no começo da linha. Tá? Então, a linha 7, ó, você pode ver pela indentação que esse print aqui está dentro do bloco deste if. Perceberam? Quando eu volto a não ter indentação, né, volto aquele nível de indentação ali da linha 8 aqui, né, que é igual da linha 6, eu terminei aquele bloco. Tá bom? Então, esse if da linha 8 ele não está dentro do if da linha 6, ou seja, é um comando que não tem relação com o anterior. Então, como é que esse código vai funcionar? Primeiro eu vou perguntar, valor 1 é maior que valor 2? Se for verdadeiro, eu vou entrar dentro do bloco e vou imprimir. Se for falso, eu não vou entrar dentro do bloco e vou continuar. Tá? Então, se for verdadeiro, eu entro, imprimo e depois continuo. Se for falso, eu pulo aquele bloco. Perfeito? E aí vem a segunda pergunta. Valor 2 é maior do que valor 1? Né? Se for verdade, eu entro aqui dentro e imprimo isso daqui. Se não for, eu pulo esse bloco e aqui acabou o nosso código. Né? Pulou o bloco, não tem o que fazer.
ou imprimiu e terminou o programa, tá? Notem que coisa engraçada, tem um detalhe nesse código. Se valor 1 for igual a valor 2, o que será impresso? Olha lá. Se valor 1 for igual a valor 2, as duas condições aqui, os dois ifs, terão condições falsas, né? A condição não é, valor 1 não vai ser nem maior que valor 2, nem valor 2 vai ser maior que valor 1, se eles forem iguais. Então, nada será impresso, concordam? Porque eu não vou entrar dentro do bloco do primeiro if e também não vou entrar dentro do bloco do segundo if. Entenderam como funciona? Então tá aí um exemplo de saída. Estou destacando em amarelo aquilo que o usuário digita, tá? Para ficar bem claro. Então, informe o primeiro valor, coloquei 50. Informe o segundo valor, coloquei 10. O que vai acontecer? O if da linha 6, né, essa condição do if da linha 6, vai ser verdadeira. Então, uma condição verdadeira, logo eu vou imprimir o primeiro valor, entre parênteses, o valor que é 50, né, é o maior, que é o que está impresso aqui embaixo. Perfeito? Então, assim funciona o if, tá? Vamos olhar um fluxograma e vamos implementar esse fluxograma agora, né? Se bem que esse aqui a gente já implementou, na verdade. Eu estou só mostrando o fluxograma do exemplo. Vamos lá, vamos ver. Então tem o início do nosso código e aí tem a primeira parte, que é pedir o usuário para informar o primeiro valor. Depois eu peço o usuário para informar o segundo valor. E aí vem o primeiro if, né? If representado por esse losango aqui. E a condição é valor 1 é maior do que valor 2? Se for, a gente faz um desviozinho e imprime. O primeiro valor é o maior. Né? No exemplo lá a gente imprimia até o valor, né, em parênteses. E aí depois disso a gente vai para essa bolinha aqui que terminou o if. Agora, se essa condição for falsa, a gente nem imprime aquilo lá, a gente já vem direto para cá. Tá certo? Notem que, independente da condição ser verdadeira ou falsa, a gente termina nessa bolinha aqui que indica o fim do if. Tá? E aí vamos para o segundo if, né, a segunda condição. Valor 2 maior que valor 1. Se for verdadeiro, a gente vem cá e imprime. O segundo valor é o maior. Depois vai para a bolinha. Se for falso, eu venho direto para a bolinha. Depois dessa bolinha aqui não tem código nenhum, não tem mais nada, termina o programa. Então, esse fluxograma representa exatamente aquele código que a gente acabou de implementar. Tá bom? Então, tá aí um exemplo do if. Vamos para mais um exemplo? Exemplo de uso 2. Crie um programa que indica se um número lido é par ou ímpar. Lembram como é que faz para ver se é par ou ímpar, né? Eu comentei aí num dos vídeos para trás. Pois bem, tá aí o código que resolve essa questão, né? Vamos entender ele bem devagar. Na linha 2, a gente lê um número da entrada. E esse número eu estou convertendo para inteiro. Então, estou lendo o número inteiro, né? Para ver se é par ou ímpar, faz sentido ser inteiro, né? E aí na linha 5, aqui na linha 4 tem verificando se o número é par, né? Aqui na linha 5 eu verifico se o número é par. Todo número par é divisível por 2, não é isso? Então, se eu pegar o resto da divisão desse número por 2, o resto vai ser 0. Então, se o resto da divisão do número inteiro por 2 for 0, eu posso afirmar que esse número é par. Concorda? É exatamente o que está escrito no código. Olha aqui, ó. Se número, né, divisão, resto da divisão por 2, se isso aqui for igual a 0, aí tem 2 pontos aqui, né? O que acontece? Eu imprimo que aquele número é um número par. Né? Depois, na linha 9 aqui, eu faço uma verificação um pouco diferente. Eu vejo se o resto da divisão do número por 2 for 1, aí eu imprimo o número ímpar. Porque, claro, o número ímpar, né, quando tentar dividir por 2, vai ter 1 de resto. Tá certo? Se o resto da divisão for 1, então eu posso afirmar que aquele número é ímpar. E aí eu coloco aqui dentro do bloco desse if, ó, imprimindo que o número é um número ímpar. Tá bom? Entenderam a ideia do exercício? Então tá aí um exemplo de execução, né? Digite o número inteiro, 55. 55, claro, é um número ímpar, ok? Então vamos falar do comando if-else. E para isso eu vou pedir para vocês lembrarem do código que a gente acabou de fazer, tá? Daqui a pouco eu explico por quê. Antes, vamos olhar para uma figura, claro. Qual que é a diferença do if para o if com else? Né? A diferença é simples, olha lá. Antes, nós tínhamos uma condição, não é verdade? Se essa condição fosse verdadeira, a gente executava um conjunto de ações e se fosse falsa, a gente pulava, não é verdade? Pois bem, o else é a forma que nós temos de executar uma ação se a condição for falsa. Então, eu tenho a seguinte situação, a condição está dada. Se for verdadeiro, eu faço uma coisa, se for falsa, eu faço outra, tá bem? Então, a gente utiliza o else
quando ao invés de pular, eu quiser executar uma ação que só vai ser executada se aquela condição for falsa. Então a condição está aqui, ó. Se for verdadeiro, beleza. Aqui está o if, não é verdade? Agora, e se for falso? Aí eu tenho duas opções. Eu posso pular direto lá para baixo, ou eu posso ter um conjunto de comandos para o caso daquela condição ser falsa. Para acessar isso aqui, ó, a gente utiliza o else, tá? Então o if está aqui, se for verdadeiro vem para cá e tal. O else é se não, em inglês, né? Então, se aquela condição for verdadeira, eu faço isso. Se não, eu faço uma outra coisa, tá? Então o else aí é uma forma de dar um significado, digamos assim, de estabelecer quais comandos serão executados caso a condição do if, né, seja falsa. Entenderam a ideia? Isso vai ficar mais claro aí com alguns exemplos, eu tenho certeza. Como é que eu faço para escrever isso em Python? Bom, felizmente não tem segredo, né? Então olha só, vamos dar uma olhada como é que eu faço para implementar, né, esse fluxograma aqui em Python, sendo que, claro, a gente substituiu, né, aqui, isso aqui não é código, nada, eu botei condição, botei exatamente como está ali no fluxograma, né, só para ficar bem didático. Vamos lá, então tem código aqui nesse reticências, né, que veio antes, de repente eu faço if, coloco a condição. Se a condição for verdadeira, eu vou executar esse bloco aqui, ó, dá para ver que está dentro do if, não dá? Ó, olha só que legal. A indentação é bacana, né, ajuda bastante a deixar o código legível. Então dá para ver que esse comando 1, comando 2, até o comando n está ali meio que, né, dentro do if, percebem? Pois bem, a hora que acabar, né, esses comandos que estão dentro do if, os comandos que serão executados se a condição for verdadeira, eu simplesmente volto a indentação aonde o if estava. Então esses dois aqui têm exatamente a mesma indentação e escrevo a palavrinha else, dois pontos. E aí dentro do else, dentro do bloco do else, usando também espaços, né, para especificar que eu estou dentro do bloco do else, eu coloco os comandos que serão executados apenas se essa condição aqui em cima for falsa. Perceberam a ideia? Então, se condição, eu vou executar o que está dentro do if. Se não, que é o else, eu vou executar, né, se aquela condição for verdadeira, um conjunto de comandos. Tá bom? A ideia é essa. Vamos colocar isso na prática, né? Antes, eu só quero chamar a atenção para a indentação, tá? É muito importante estabelecer um padrão. Se você quiser usar 4 espaços, use sempre 4. Se quiser usar 3, use sempre 3. Eu recomendo 4. Mas enfim, isso é opcional, tá? E recomendo não utilizar tabulação. Isso é uma boa recomendação para quem vai programar em Python, tá? Mais para frente, nos exemplos mais complexos, eu explico isso melhor. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Crie um programa que indica se um número lido é par ou ímpar. Lembram disso? A gente já fez esse exercício nesse vídeo, né? Não foi em outro vídeo, não foi nesse. Só que a gente fez utilizando apenas o if. E nós tínhamos dois if. Inclusive, tá aí, nós fizemos exatamente esse código que vocês estão vendo, né? Então nós tínhamos uma condição, se o número for par, né, nós executávamos o código, né? Não tem o sinal. Então, se isso aqui for falso, simplesmente eu pulo e vou para a próxima condição, que é verificar se o número é ímpar, né? Só que eu não preciso de duas condições. Dá para fazer com uma só. Porque se o número inteiro não é par, ele é o quê? Ele é ímpar, né? É um número inteiro positivo. Eu suponho, no nosso caso aí, né? Se o resultado do resto da divisão por 2 não for 0, vai ser 1, né? Então, eu posso substituir, eu vou até fazer devagar aqui para vocês perceberem. Ó. Na linha 9, eu posso colocar um else ali. Qual que é a vantagem de colocar o else? Ora, além de, na minha opinião, deixar o código mais claro, você agora só tem que avaliar uma condição. Você não tem mais duas condições para avaliar. Seu código ficou até mais barato computacionalmente. Né? Tem menos operações para ser feitas ali no seu código. Ao invés de verificar se é par para depois verificar se é ímpar, você verifica se é par. Se for, você imprime. Se não for, você já vai lá e imprime que ele é ímpar. Então você faz a avaliação, o computador, né, vai avaliar apenas uma expressão booleana ao invés de duas, o que é positivo, né? Não que isso faça muita diferença na prática, vai fazer diferença nenhuma na prática, mas não deixa de ser uma vantagem. Mas eu gostaria de destacar a principal vantagem, que é, claro, deixar o código mais limpo, né? Diminui chance de erro, enfim, é o jeito certo de fazer, tá? Então tá aí, ó, eu posso substituir aquele segundo if por um else, agora eu tenho apenas uma condição e eu resolvi o problema de uma forma muito, muito mais elegante, né? Tá aí um exemplo de saída, que é o mesmo de antes, né? Se o usuário te dá o número ímpar, vai imprimir que 55 é o número ímpar, é claro, né? Por quê? Olha só, ele vai avaliar essa condição. 55
né, o resto da divisão por 2 é zero? Não, não é. Então, ao invés de executar isso aqui, ele vai para o else, né, e executa o que está aqui dentro do else. Porque aquela condição é falsa. Entenderam a ideia, né? Bacana. Então vamos para o segundo exemplo de uso. Crie um programa que lê a nota de um aluno e indica se o aluno foi aprovado ou reprovado. Considere que a nota mínima para aprovação é 70. Então está um pouquinho mais difícil do que a nossa realidade aqui, né? E aqui vocês precisam de 60%. Então tá bom. Vamos ver como resolver esse problema, né? E depois a gente vai ter um vídeo em que eu resolvo passo a passo, codifico junto com vocês. Aqui é mais para focar nos slides mesmo, que vocês terão aí como referência, né? Bom, como resolver isso? Primeiro eu tenho que ler a nota do aluno, é claro. Isso aí nós estamos carecas, né? Não literalmente, mas sabemos fazer, né? Eu quero dizer, carecas de saber. É uma expressão. Bom, nota é igual que é float, né? Que eu converto com float. E aí vem a entrada, digite a nota do aluno. Tá aqui, ó. Beleza? Então, fizemos a leitura. Agora eu vou processar esse dado. O que é processar no caso? Se a nota for maior ou igual a 70, aluno foi aprovado. Se não, aluno foi reprovado. Quero chamar a atenção para um ponto aqui, eu fiz de propósito. O código está indentado corretamente. Só que aqui eu usei 2 espaços ao invés de 4. Você fala, mas Túlio, por que, né? Complicar nossa vida? Não, só para você saber, eu posso usar 2, eu posso usar 3, eu posso usar 4. O importante é ser consistente, né, com a sua escolha e colocar a indentação ali, tá? Recomendo usar 4 espaços, vou parar de repetir isso, mas enfim, tá aí o nosso código, né? Tem algumas situações que eu até coloquei 2 para o código ficar um pouco menor, porque eu tenho pouco espaço aqui na tela, mas não é o caso nesse exemplo, tá? Foi só para chamar a atenção para esse ponto. Perfeito? Então tá aí, moleza, né? Se a nota é maior ou igual a 70, aprovado. Se não, reprovado. Poderia até inverter a pergunta, né? Se nota menor do que 70, eu imprimo reprovado. Se não, eu imprimo aprovado. Qual que é melhor? Tanto faz, tá? É o que for mais fácil para você, é o que fizer mais sentido para você. Beleza? Então, nesse caso aí, realmente a gente pode escolher sempre... É muito comum, né? Você ter várias formas de resolver um problema usando programação. Vocês vão passar muito por isso ainda no semestre, tá? Nesse início nem tanto, mas daqui a um mês assim, já teremos aí bastante possibilidade, muitas possibilidades, né, de códigos diferentes. Então tá aí, ó, se o aluno tirou 65, é claro, ele foi reprovado, né? Só para ter um exemplo de execução para ficar no slide. Como é que ficaria isso no fluxograma? Olha só, o fluxograma fica bem simples, né? Até bastante elegante, olha só. Início. Aí eu peço, digite a nota do aluno. Você vai digitar a nota. Aí vem a pergunta, né, a condição. Nota é maior ou igual a 70? Se verdadeiro, eu imprimo o aluno foi aprovado. Se falso, eu imprimo o aluno foi reprovado. E aí, dependendo de qual caminho eu seguir, eu chego nessa bolinha aqui e o programa termina, né? Pois bem, eu mostrei para vocês a implementação desse fluxograma aí, né, sem nenhuma diferença. Ok? Mais um exemplo. Elabore um programa que calcula as raízes de uma equação do segundo grau qualquer através da fórmula de Bhaskara, né, que vocês estão cansados de saber, né? Formato, né? ax² mais bx mais c é igual a zero, sendo a diferente de zero, porque se a for igual a zero não é uma equação de segundo grau, né? Se a for igual a zero, você vai avisar, olha, isso não é uma equação de segundo grau, né? Isso aqui é equação do primeiro grau, é moleza. Caso contrário, né, se o A não for igual a zero, você vai calcular delta e as raízes da equação. E aí tem até a formulinha para quem tem a memória ruim, né? Delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac, e aí eu calculo x1 e x2 com facilidade, né? Em um deles eu somo a raiz de delta, no outro eu subtraio aqui a raiz de delta. Então aí as duas raízes da equação de segundo grau, né? Que serão, claro, iguais se o delta for igual a zero, mas você já sabe. Como implementar isso? Vamos pensar primeiro no fluxograma, né? Eu vou conversar aqui com as mãos com você. Vamos lá. O primeiro passo é pedir o usuário para digitar os valores de ABC. Né? Preciso saber os valores de ABC. Aí eu vou lá e vejo se o A é igual a zero. Se for, já aviso para o usuário que está errado. Né? Se não for, aí eu calculo delta. Tá? Né? E, bom, se o delta for negativo, também não tem como calcular as raízes. Né? Nós vamos ter raízes reais. Não é isso? Aí eu calculo o delta, vejo. Se for negativo, eu aviso para o usuário. Ó, não dá, delta menor que zero, não consigo calcular as raízes não.
Agora, se o delta for maior ou igual a zero, eu vou lá e imprimo as duas raízes, mesmo que elas sejam iguais, eu imprimo as duas raízes. Ok? Então esse é o programa que nós vamos implementar. Então tá aí com as mãos e com a fala, expliquei para vocês o algoritmo que será implementado. Então agora vamos olhar para o código. Tá aí o código, desculpa, código não, fluxograma primeiro. Bom fluxograma, né? Fica mais fácil. Então tá aqui o início. Vou imprimir, né, cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Só para ficar bonito, imprimir lá o programinha que ele faz. E peço para o usuário digitar o coeficiente A, B e C. Tá? E aí a primeira comparação, o primeiro if, é o quê? A igual a zero? Se for verdadeiro, coeficiente A igual a zero. Não dá para... Não é equação de segundo grau. Né? Até dá para calcular, é moleza, mas enfim, não é equação de segundo grau. Aí o que acontece? Daqui eu já vou direto para o fim. Acabou o programa. Agora, se isso aqui for falso, ou seja, else, né? Aí eu calculo o delta, que é B2 menos 4AC. E agora eu vou ver, delta é menor do que zero? Se for, eu vou falar, não dá, delta é menor que zero não tem jeito. E aí o texto desse fluxograma ficou erro, dois pontos, delta é menor do que zero. Como bonito não, mas enfim. Agora, se isso aqui for falso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o x1 e o x2, né? Vou imprimir o valor de x1 e x2, no caso aqui usando duas casas decimais. Tá até com muito código nesse fluxograma, tá? Mas dá para entender a ideia, né? Só para o if ficar desenhado ali. Volto para a bolinha aqui, né, e termino o programa. Vamos para o código finalmente? Então tá aí o código. Notem que eu estou importando a biblioteca matemática aqui na primeira linha. Vai falar, Túlio, não precisava? Não precisava, mas vamos importar para usar o sqrt, né? Square root, ali a raiz quadrada. Aí eu imprimo, né, cálculo das raízes de uma equação de segundo grau, peço os valores de A, B e C para o usuário, utilizando a função input, converto isso para um float, né, porque eu vou trabalhar com um número, fazer operações matemáticas. E agora vem a parte que nos interessa, que é a do if e do else. Primeira condição é o quê? A igual a zero? Se A for igual a zero, eu já imprimo coeficiente A igual a zero. Né? E aí, depois disso aqui, qual que vai ser a linha de código a ser executada? O else eu não vou entrar, porque eu já entrei no if, eu vou lá para baixo, acabou o programa. Tá? Não tem mais linha de código para executar. Então eu vou imprimir que o coeficiente é igual a zero, então está totalmente coerente com o fluxograma que nós vimos. Agora, se não, ou seja, A não é igual a zero, aí o que eu faço? Delta, né, é o quê? B vezes B, B ao quadrado, né, menos 4AC. Calculei delta. Se delta for menor do que zero, olha só que interessante a indentação aqui. Hein? Notem que esse if já tem uma indentação de 4. Agora, esse print, para ficar dentro do if, vai ter uma indentação de quê? Dos 4 mais 4, ou seja, tem 8 espacinhos aqui na frente. Batendo o olho dá para ver, olha lá, o else, isso aqui é o que está dentro do else. Né? O if, isso aqui é o que está dentro do if, tá vendo? Esse primeiro if, dá para ver o que está dentro dele, ou seja, qual é o bloco que será executado caso aquela condição seja verdadeira, ou no caso do else, caso a condição seja falsa. Né? Legal, né? Então, perceberam como é que a indentação é útil? Fica fácil de ler o código. Então tá bom. Se delta for menor que zero, eu imprimo esse erro, né? E a próxima linha de código é lá embaixo, não tem nada, acabou o programa. Agora, se delta não for menor do que zero, se eu cair nesse else aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular x1. Quem que é x1? Menos b, mais a raiz quadrada de delta, que está aqui, né? Dividido por 2 vezes a. Atenção para os parênteses, né? Que são importantes aqui nesse caso. Né? Principalmente esse de cá, né? Senão a gente vai dividir por 2 e multiplicar o resultado por a. Aqui é importante. Depois x2 menos b, menos, né? Vou botar mais, a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Finalmente eu imprimo o valor de x1 usando duas casas decimais, imprimo o valor de x2 usando duas casas decimais. Resolvemos o problema, ok? Entenderam legal? Bom, se tiverem dúvidas, claro, vocês terão muitas oportunidades de perguntar na aula prática, né? Eu e o outro professor da disciplina estaremos online à disposição. Aí tem os exemplos de saída do código que eu acabei de mostrar. Né? Então, por exemplo, se eu colocar 10, 25, então aí as duas raízes, né? Com os valores arredondados para duas casas decimais. Agora, se eu colocar 1, 2, 3, o delta vai ser negativo, então não tem nenhuma raiz real. Tá? Devia ter impresso, né? Não há raízes reais, mas ficou esse erro delta menor ou igual a zero, enfim. Isso aí não é o nosso foco, né? Então tá bom, pessoal. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Falando sobre if e else. Mas no próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos e exercícios para vocês, dessa vez codificando, explicando detalhes ali do código. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo. Tchau!